Os Centauros, de Nelson Rodrigues, voz Iba Mendes. Fala-se em poder jovem, na jovem revolução, e um padre de passeata, em seu veemente sermão, chamou Nossa Senhora de a Mãe do Jovem Salvador. Vejam, é tão importante ser jovem que já se providenciou uma idade promocional para Jesus. Há também os que proclamam a razão da idade. Nada tenho a objetar. Que seja dado o poder aos jovens e que eles o exerçam, e que façam o mundo à sua imagem e semelhança. A meu ver, porém, chegou a hora de se falar também da jovem obtusidade. Que ela existe como uma realidade concreta que se pode apalpar, farejar, não há dúvida. Basta olhar e faremos a singela, a tranquila constatação visual. Se me pedirem fatos, eu direi, vamos aos fatos. Sábado fiquei em casa. Fazia um frio cadavérico. Tenho um amigo que se refere ao frio em termos de julgamento moral. Quando a aragem vai gelando os edifícios e as esquinas, ele põe-se a esbravejar. Ah, frio canalha! Ah, frio indecente! Para sua indignação, o frio era torpe, era obsceno, era sórdido. Sábado tive também vontade de xingar o frio dessa forma direta, pessoal e crudelíssima. Fiquei vendo televisão com 3 suéteres. Ia passar o tape do Festival da Canção. Não sei se não teria preferido um bang bang. Mas vamos lá. Começa o festival com uma panorâmica da plateia. Verificou-se ao primeiro olhar que todo mundo lá era jovem. Só rapazes, só mocinhas. É apavorante. No passado ocorria o inverso. O Brasil era uma paisagem de velhos. Nos bondes só os velhos vinham sentados. Os jovens ficavam de fora, pendurados no baluastre. E as senhoras grávidas pediam para o filho já nascer septuagenário e de guarda-chuva, como o personagem de Gogol. Hoje, o velho tem vergonha de o ser. O padre de passeata precisa fazer uma plástica em Jesus e remoçá-lo. Talvez assim o Salvador se salve, sobreviva, etc, etc. Mas, como ia dizendo, não havia na plateia um sujeito de meia-idade, uma viúva, ou como que a gíria perversa, um coroa. Uma plateia sem coroa e ocupada por uma mocidade ululante e salubérrima. Imaginei que estaria ali a melhor juventude paulista. E era de um óbvio escandaloso a politização dos presentes. Sempre que uma letra fazia uma insinuação política, ou tinha um arrobo ideológico, ou rosnava para os Estados Unidos, a audiência vinha abaixo. Que prisioneiras eram as meninas! Lembro-me de uma que assim se manifestava, tirando os sapatos e batendo com os saltos um no outro. Ninguém sabia se estava aplaudindo ou vaiando. Ah, os rapazes! Cavalgavam as cadeiras e atiravam patadas como os rútilos centauros. Mas todas essas impressões paisagísticas são secundárias, irrelevantes. De um altíssimo patético foi a aparição do senhor Caetano Veloso. Ah, esquecia-me de Vandré. Seus versos tinham o seguinte título, de uma malícia, ou melhor dizendo, de uma ironia finíssima. Para não dizer que não falei de flores. E, realmente, para nosso pasmo, ele fez um artigo de fundo contra as flores. Até hoje não sei o que é que o nosso libertário propõe. Vejamos algumas hipóteses. Quererá ele dizer que a grande revolução vai acabar com as flores? Ou que só a burguesia mais racionária aprecia as rosas e, por carambola, a beleza? E que o revolucionário é tão obtuso, tão bestial, tão abjeto que não pode ver uma flor sem chutá-la? Sim, há várias metáforas no editorial do Vandré,
e todas absolutamente inescrutáveis. Só uma coisa é certa: sem que o próprio autor perceba, tais metáforas são absolutamente contra-revolucionárias. Mas vejamos o senhor Caetano Veloso. A vaia selvagem com que o receberam já me deu uma certa náusea de ser brasileiro. Dirão os idiotas da objetividade que ele esteve de salto alto, plumas, peruca, batom, etc, etc. Era um artista. De peruca ou não, era um artista. De plumas, mas artista. De salto alto, mas artista. E foi uma monstruosa vaia. A menina já citada batia com os saltos dos sapatos em delírio. Mas era um concorrente que vinha ali cantar, simplesmente cantar. Mas os jovens centauros não deixaram. Na minha casa lembrei-me de uma velha solenidade nazista: a queima de livros. Imaginei que, a qualquer momento, a Guarda Vermelha ia subir ao palco para queimar o próprio Caetano Veloso. Não me admiraria nada que, no futuro, os nossos jovens socialistas queimem poetas no meio da rua. Mas estou aqui fazendo uma defesa inútil de Caetano Veloso. Ninguém reage melhor do que ele mesmo. Quis cantar e esmagaram seu canto. A massa coral repetia em furiosa cadência uma obscenidade espantosa. Era o massacre de um artista, um desesperado artista que se propunha a cantar o É Proibido Proibir. A canção era a flor que o nosso Vandré quer expulsar de seu horrendo paraíso socialista. Já nenhum telespectador suportava mais a humilhação que se transferia para as casas. E a jovem massa insistia num refrão torpe. Súbito, os brios de Caetano Veloso se eriçaram mais que as cerdas bravas do javali. Ele começou a falar. Era um contra 1.500, e um que dizia sua feroz mensagem nos trajes mais impróprios para o seu rompante. Sim, estava de peruca, plumas, batom, salto alto, etc. E disse as verdades que estavam mudas. Sim, as verdades que precisavam ser ditas, urgentes, inadiáveis e santas verdades. Ainda bem que milhões de telespectadores as ouviram. Se bem me lembro, eis as suas palavras. É isso a juventude? E vocês são políticos? Querem o poder? Vocês não sabem nada, não entendem nada. Analfabetos em política e arte. Se entende de política como entende de música, desgraçado Brasil. Não me lembro de tudo. Houve um momento em que Caetano Veloso comparou, e com exemplar justiça, as duas vergonhas: a vaia obscena e a invasão do teatro Ruth Escobar. Naquela ocasião, depois do espetáculo de roda, uns 40 bandidos espancaram o elenco. Havia uma atriz grávida que gritou: "Estou grávida!" Levou um chute na barriga. Foi pisada como uma flor do nosso Vandré. E dizia Caetano Veloso: "Vocês não são melhores, são iguaizinhos." Os idiotas da objetividade hão de perguntar: e a peruca? E as plumas? E o batom? E o salto alto? Eu responderia que qualquer um pode ter uma dignação à Zola. Quando morreu o autor de Germinal, disse alguém à beira do túmulo: Zola foi um momento da consciência humana. No tape de sábados tivemos, pela fúria de Caetano Veloso, um momento da consciência brasileira. E vimos como a sua implacável lucidez acuou e bateu a jovem obtusidade. Para ler esta crônica, acesse www.poeteiro.com